Boa tarde, professor. Obrigado de estar mais uma vez aqui com vocês. Estava com saudade. Nós também. Boa tarde, Duda. Boa tarde aos telespectadores, aos funcionários da TV Prevê. Boa tarde, Fabiano. Vamos aqui à disposição sua e dos telespectadores. Bom, acho que a curiosidade primeira do nosso telespectador é como é que vocês viram a campanha que vocês fizeram, a repercussão que tiveram, a aceitação ou não aceitação e os números que obtiveram. O Mariano foi candidato a federal pelo PDT, teve em torno de 17 mil votos, mas mais de 90% da sua votação se concentrou em Bauru. Que análise você faz, Fabiano, da sua candidatura e do resultado obtido? Vou dar. Primeiro já disse, né? Obrigado de estar aqui de novo, poder estar participando com vocês, pessoal da TV, amigo Roque, aqueles que estão nos vendo. Um grande abraço a todos. Faço uma análise bastante positiva, professor. Nós conseguimos fazer uma campanha bastante proativa, uma campanha com propostas, uma campanha limpa, né, no amplo sentido da palavra, uma campanha com muita ética, sem atacar ninguém, uma campanha limpa no sentido de não haver papéis jogados pelo chão, nas portas de escola. Então, e uma campanha baseada com um grupo de voluntários que nós temos, um grupo de amigos que acompanham e acreditam no nosso trabalho, que foi fazendo um trabalho boca a boca, né? Um trabalho formiguinha, como o meu velho pai costuma dizer, que é o melhor marketing político que existe. E nós conseguimos um resultado. É claro que nós, quando nos colocamos à disposição para ser candidato a deputado federal, nós saímos, enquanto candidato, para vencer as eleições e poder representar Bauru e nossa região no Congresso Nacional. Nós não conseguimos, mas tivemos uma votação que nos deixa satisfeitos pela maneira com que fizemos a nossa campanha. Uma campanha suada, uma campanha difícil de fazer, mas na qual nós recebemos muito carinho, muitas manifestações de apoio, muitas manifestações de confiança no nosso trabalho que estamos exercendo à frente da Câmara Municipal. Por isso eu avalio como positivo a nossa campanha. Roque. Bom, Duda, campanha eleitoral você pode analisar por diversos aspectos. Nós definimos um conteúdo da nossa candidatura, o conteúdo determinou a forma e como a gente iria fazê-la. Sempre é bom frisar que uma campanha eleitoral, do jeito que é feita no Brasil, para você eleger um deputado estadual, um deputado federal pelo estado de São Paulo, nos moldes tradicionais, o investimento tem que ser em torno de 7 a 8 milhões de reais. Por isso que você não vê grandes mudanças e grandes renovações, tanto na Assembleia como na Câmara dos Deputados. Nós fizemos a nossa campanha optando por uma forma de fazer campanha, do diálogo direto com a população, uma campanha muito mais difícil, que implica muito mais tempo, implica muita paciência para você explicar o que é um deputado federal, o que é um deputado estadual, o que faz um senador e quais as plataformas que estão em jogo. Então isso faltou muito, inclusive aqui em Bauru. Não houve debate, não existe debate nenhum sobre compromissos de deputados estaduais e de deputados federais. Por exemplo, nós vamos ter votações importantes, né, no Congresso Nacional que implicam interesses contraditórios, né? Seria importante a população, durante a campanha, ter questionado esses deputados estaduais e federais qual a sua posição sobre os grandes temas que a nação vai enfrentar, por exemplo, a reforma tributária, a reforma da Previdência. Esse debate você não consegue fazer, porque a campanha ela é muito diluída, né, em questões assim, muito superficiais. A votação que eu tive, a nossa candidatura teve, ela é uma votação que de fato expressa também uma certa rejeição ao Partido dos Trabalhadores, isso ficou evidente, né? O Partido dos Trabalhadores, ele perdeu parte da sua bancada, bancadas importantes, e com deputados sérios, corretos, né? No estado de São Paulo, nós perdemos 5 deputados federais e a votação caiu muito. O nosso deputado mais votado do PT foi o André Sanches, com 123 mil votos. Muito pouco. Quando, em 2010, o mais votado foi o João Paulo Cunha, com 380 mil votos. O Vicentinho, que tem uma longa trajetória
junto dos movimentos sociais, do movimento sindical, foi eleito em 2010 com 180 mil votos. Nessa eleição ele teve exatamente 80 mil votos. Isso demonstra que todo esse processo crítico em relação ao Partido dos Trabalhadores impactaram as candidaturas, né? Por exemplo, em Pernambuco, o PT perdeu toda a sua bancada de deputados federais. E isso para nós não era novidade, porque a gente combatia internamente dentro do partido, dizendo que a política que o PT desenvolvia, né, nesse último período, invariavelmente poderia levar a esse resultado eleitoral nas assembleias e na Câmara dos Deputados. Então nós fizemos o nosso trabalho com muita dignidade, com muito respeito, não abrindo mão de nenhuma das nossas posições e enfrentando todos os debates necessários que foi preciso ser feito, né? E fiz o meu trabalho com uma disciplina política, uma responsabilidade política muito grande. Não teve um material desse candidato, seja impresso, seja em páginas da internet, em redes sociais, que não estivesse lá o símbolo do Partido dos Trabalhadores, a candidata a presidente da República, o candidato ao Senado e o candidato ao governo. Quando nós vimos aí durante todas as campanhas, isso em quase todos os partidos, a maioria dos candidatos rifando candidato a presidente, a governador, a senador, e transformando a sua candidatura num projeto único e exclusivamente pessoal. Eu não tenho nenhum projeto pessoal, eu tenho um projeto de natureza política que procuro explicar com bastante clareza para a população. Então eu só tenho a agradecer a votação que nós tivemos aqui em Bauru, em torno de 5 mil votos, no geral 7 mil e poucos votos, né? Mas também foi uma campanha de muito aprendizado. Mas você reduziu, eu senti a campanha sua distante essa vez, viu, Roque? Com todo respeito, você sabe o carinho que eu tenho por você. Você diminuiu para metade a sua votação. Sim. E você é um vereador atuante, se não for o mais atuante, está entre os 3, 4 vereadores mais atuantes de Bauru, num trabalho no Legislativo admirável até, como fiscalizador, com tudo. Mas entendeu? o problema, Duda, é que você não consegue traduzir a sua campanha, muitas vezes, o Fabiano Mariano deve ter encontrado dificuldades, né? Você traduzir a sua campanha para as massas, no geral, né? Para fazer isso, você tem que fazer uma campanha fluida, diluída, baseada única e exclusivamente no marketing. E isso custa dinheiro. A população tem que se perguntar quem é que financia essas grandes campanhas milionárias, porque você vê aqui um candidato em Bauru... Dessa vez quase ninguém financiou. Eu nunca vi Bauru tão limpa, embora tenham alguns casos eu vou te dizer, papel nas ruas. Você não viu. Não tinha papel nenhum quase na rua. Papel é barato, Duda. Papel não custa nada. O problema do dinheiro é que ele vai para outro lugar e para outras fontes. Onde? Você sabe quanto custa a placa? Sabe quanto custa cavalete? Você sabe quanto custa 20, 30 equipes numa cidade formada por 10 pessoas trabalhando 3 meses? O mais caro é o pessoal, né? Mas isso é caro. Então é extremamente caro. Então é extremamente caro. No estado de São Paulo, até candidato virou mercadoria. Mas os candidatos de Bauru, do modo geral, as campanhas não saíram de Bauru. Regra geral... O pessoal achava que Bauru tinha condição de eleger um monte de deputado estadual e federal. Se não tiver 3, 4, 5 cidades aí, você vê pessoal de Rio Preto, o Vaz de Lima lá, da região de Rio Preto, mas teve votação em Bauru quase igual até que candidatos de Bauru que a gente esperava. Então isso desmonta a tese, Duda. Desmonta a tese que, de certa forma, é uma tese muito ruim, na minha opinião. Que você tem que eleger prioritariamente candidatos da cidade. Veja, o Pedro Tobias perdeu quase 50% dos votos da última eleição para cá. Se ele não fosse ser paraquedista em várias cidades do estado de São Paulo, inclusive do tamanho de Bauru, não sei... Mas eu não estou achando que tem que votar no de Bauru. Não estou dizendo o de Bauru tem que pedir voto fora. Eu estou usando... O Pedro, a hora que viu que estava desgastado Sim. Em Bauru, foi buscar voto fora. O próprio Marcelo Borges falou para mim. Eu fui fazer trabalho para o Pedro fora de Bauru. Então, eu estou usando um argumento que, na minha opinião, é um argumento muito estreito, que é defendido na cidade. Isso demonstra ou uma incompreensão ou uma ação deliberada. Veja, o Pedro teve 100 e poucos mil votos. Perdeu 40 mil votos. Perdeu 40 mil votos em Bauru. O outro candidato eleito, o Celso Nascimento, teve 4 mil votos na cidade de Bauru. Ele foi buscar voto em todos os locais. Então, para você correr o estado inteiro, né, fazer campanha nos grandes polos, você precisa de muito recurso. Claro. E isso custa muito dinheiro. A não ser que você tenha, Duda, uma figura, né, que seja exponencial na cidade, né, Fabiano? E essa figura, a partir de uma cidade que more e que tenha a tradição de fazer isso, saia da cidade, por exemplo,
que nem nós vimos, eu vou falar pelo Partido dos Trabalhadores, que saísse daqui com 60 mil votos. Ó, aproveita em cima disso, que é a mesma coisa, o Júnior da Vila Universitária fala assim, ó, senhores vereadores, os candidatos a deputado de Bauru sempre justificam o fracasso nas urnas pela falta de dinheiro para fazer campanha. Se não tem dinheiro, estrutura partidária, apoio regional, então por que se candidatar? Devemos buscar uma candidatura de qualidade e não essa quantidade absurda de candidatos que fazem campanha a deputados visando a eleição municipal. Gostaria de ter a opinião dos senhores. Olha, Júnior, eu posso falar por mim. Está chegando bastante pergunta. Quando coloquei né? meu nome à disposição, foi para poder conseguir ser eleito e representar a nossa Bauru e nossa região no Congresso Nacional. A gente sabia das condições estruturais que teríamos e por isso fizemos a nossa campanha baseado em cima das questões de voluntariados, das questões partidárias em algumas cidades da região e trabalhamos dessa maneira. É claro que a gente acreditava que poderia ter uma votação maior, porque o meu partido naquele momento exigiria em torno de 45 mil votos para ser eleito. E isto se concretizaria se nós tivéssemos uma votação maior, a minha votação fosse uma votação um pouco maior, e a votação do nosso candidato eleito, que é o deputado Major Olímpio. Ele foi uma decepção a votação dele. Eu não digo uma decepção, Duda. Teve 170 todo mundo mil falava votos. Em 300, 400 Isso. mil votos. Um cara que ficou na mídia, a mídia maior o tempo inteiro, né? Mas eu acho que isso tudo é reflexo do cenário político nacional que aconteceu. Nós tivemos a maior abstenção desde 1998. Maior quantidade de abstenção. Governador seus, quem que era? Quem? O SCAF. O SCAF. Seu SCAF. O SCAF, que acabou ficando em segundo lugar no estado. Então, a gente acredita que fizemos um trabalho, fizemos aquilo que estava ao nosso alcance, além até do que estava ao nosso alcance, e conseguimos uma votação expressiva. Agora, acredito também, e aí eu entro numa questão que já foi colocada aqui, que dos 80 mil votos que foram depositados para candidatos de fora tivessem sido diluídos nos candidatos daqui, nós poderíamos ter elegido e ter um deputado federal hoje. Primeiro, Júnior, é importante a gente frisar que a democracia permite que você tenha partidos e tenha candidatos. Necessariamente, uma candidatura, ela pode ser utilizada num determinado momento para propagar uma ideia, defender uma causa, né? Fazer esse debate. Eu em nenhum momento disse aqui na TV Prevê e justifiquei, ao contrário. Eu estou muito feliz com a votação que tive, porque ela teve conteúdo, ela teve forma e ela se relacionou com setores importantes da população de Bauru e também de fora de Bauru. Né? Nós não podemos ter uma visão de que as eleições elas sejam um grande espetáculo circense, onde aquele que consegue gastar muito dinheiro num processo eleitoral seja eleito. Nós temos o Congresso mais conservador da história do Brasil desde a ditadura militar. Análise do DIAP. Por quê? Porque as eleições viraram um grande negócio. Eu defendo a tese que não é necessário você gastar milhões para ser candidato. E procurei fazer isso durante a minha campanha. Tem bastante pergunta aqui, vamos procurar objetivar. O Zé Leme, por exemplo, ele cumprimenta a TV Prevê pela cobertura, que ele acha que foi um espetáculo, e lamenta, só a opinião do Zé Leme, lamenta Bauru não ter nenhum federal. Ele analisa aqui que faz falta, e faz mesmo, é triste Bauru não ter nenhum federal. O Luiz Carlos da Bela Vista coloca: boa tarde, professores e 2 vereadores. Os senhores e os outros vereadores que não foram eleitos, mesmo sabendo que perderiam a eleição, teimaram na candidatura, prejudicando quem poderia ser eleito. Afinal, o que é mais importante, a cidade de Bauru ou o partido do qual vocês pertencem? Permita discordar do Luiz Carlos, no sentido de que saberiam que não iriam ser eleitos. Jamais. Sair candidato com propostas, com gente na rua, com um mandato de vereador que exerce com responsabilidade, muita ética e transparência,
com possibilidades reais de vencer a eleição. Agora, quem teria condições de vencer a eleição? Nós não somos, ninguém aqui é mágico e falar esse ou aquele irá ganhar a eleição. Nós saímos com propostas na rua, colocamos o nome à disposição com muita coragem e fomos bem avaliados pela população. Você achava que tinha chance de ganhar, Roque? Só para responder a pergunta dele. Eu sou extremamente realista e responsável, que eu não sou mais nenhuma criança, né, Duda? Saí, candidato a deputado federal, com a proposta, com o objetivo de conquistar os votos necessários com essa proposta. Não fui buscar voto a qualquer preço, não fui buscar voto... Não é teu estilo mesmo. Não fui buscar voto baseado em nenhuma outra circunstância. Ora, se tem candidatos aqui em Bauru que tinha pretensão de ser eleito, como diz o telespectador, esse candidato teria que ter feito a sua campanha para conquistar os votos necessários para ser eleito. Se não foi, também não é demérito nenhum. Lógico. É um grande mérito as pessoas se disporem. Ter coragem, né, Roque? Se disporem a ser candidatos e defenderem propostas. É obviamente que no meio desse circo de horrores que é o processo eleitoral, aparece uma série de oportunistas, né? Enfim, mas a gente tem que saber separar essas coisas. Nós apresentamos proposta, recebemos a nossa resposta e vamos continuar a nossa batalha. O Luiz do Centro, a pergunta dele é: vocês acham que o Rodrigo consegue se eleger deputado federal nas próximas eleições? Tem chance, prefeito em 2 mandatos. Agora, depende do que vai acontecer. Se começar a perder PAC do assalto, perder tratamento de esgoto. Agora, o menino novo, inteligente, moleque honesto, tem tudo para ser um belo deputado federal. Na minha ótica, tem chance. Não sei na de vocês. Eu acho que o Rodrigo tem que se concentrar nesses 2 anos de mandato, ainda mais de 2 anos como prefeito, pensar no que vai fazer nos outros 2 anos, se vai ocupar algum cargo de governo ou não, se for convidado ou não, e colocar o nome à disposição da população também, né? Acredito que possa ter uma possibilidade, sim. Ô, Roque, tem uma pergunta para você aqui. Vereador Roque, vi uma entrevista o senhor falando que o importante é participar do processo eleitoral. Eu não vi a sua campanha nas ruas de Bauru, e muito intensa. Eu fiz essa pergunta para o Roque aqui fora do vídeo. O Roque teve 15 mil votos na outra. Eu achava que o Roque era difícil se eleger, porque eu conheço a maneira do Roque. O Roque não pede dinheiro para ninguém. Mas eu achava que ele ia ter uns 20, 25 mil votos. Essa fidelidade dele às esquerdas. Eu acho até que ele, sei lá, quem sou eu para dar conselho para uma personalidade tão importante como a do Roque. Mas eu também não vi a campanha do Roque nas ruas. Bem, vamos lá, eu vou dar a resposta. O que é uma campanha? As pessoas estão muito preocupadas com campanha pela quantidade de placa que o candidato coloca na rua, pela quantidade de cavalete que se espalha pela cidade. Nós optamos por não fazer isso. As pessoas não iam votar numa placa, as pessoas não iam votar num cavalete. As pessoas, ao exercer o direito de voto para deputado estadual e para deputado federal, elas têm que saber exatamente o que é que aquele deputado federal, aquele candidato defende ou não. Foi isso que nós fizemos. Um caminho mais difícil, um caminho extremamente mais difícil. Entretanto, um caminho que nos honrou muito, porque nos permitiu fixar determinadas estacas no processo político que não se esgota num processo eleitoral. Agora, é importante também explicar, para infestar uma cidade do tamanho de Bauru de placas, para fazer campanha em 641 municípios do estado de São Paulo, com placa, com cavalete, com bexiga, com zebra, vamos ver mais algumas coisas aí que apareceram na campanha eleitoral, isso custa dinheiro. E gente, né? E gente. Quem financia a campanha faz investimento, Duda. Ninguém vai investir 2, 3 milhões e meio numa candidatura para não cobrar lá à frente. Quem paga a banda, escolhe a música. O meu compromisso é com a classe trabalhadora e com a juventude. Foi esse setor que fez a minha campanha, levantando de manhã, indo dialogar em porta de fábrica. Mas uma repercussão muito pequena, né? Sim, mas 7 mil votos, você teve isso para vereador. Sim, o problema não é a quantidade de votos, o problema é a qualidade daquilo que você fez. O voto é importante. Por exemplo, nós vamos discutir a questão de voto. Teve candidato no estado de São Paulo que teve 1 milhão de votos, mas sobre o ponto de vista do interesse da maioria da sociedade... Você está pegando casos esporádicos. São mandatos que não servem para... Não, casos esporádicos não. Eu sou capaz de te dar aqui uma lista de deputados que foram eleitos,
e que, sem dúvida alguma, farão desse Congresso o pior Congresso Nacional que nós tivemos desde a ditadura. Foram eleitos por quê? Esse é o debate que nós temos que fazer. Do contrário, é discutir quantos cavaletes, quantos macaquinhos. Eu não vou fazer essa discussão, isso não serve. É isso que faz com que a população sofra sistematicamente. O José Ferreira da Silva, na opinião dele, vocês deviam fazer uma lei proibindo o vereador ser candidato a deputado. Se quiser ser candidato, claro que não pode, é inconstitucional. Se o vereador quiser ser candidato a deputado, que ele renuncie. O que vocês acham disso? Olha, tem a regra do jogo. A regra do jogo permite você ser candidato, a qualquer cidadão ser candidato. Nós fomos candidatos cumprindo a regra do jogo. Se as eleições elas fossem unitárias no Brasil, de cabo a rabo, que é o que eu defendo. Eu também. Que é o que eu defendo. Você elege vereador, você elege prefeito e tal. Obviamente você seria candidato a deputado estadual, a deputado federal. Agora eu conheço centenas de pessoas, homens e mulheres extremamente importantes na história desse país, que nos permitiram, inclusive, estar aqui hoje fazendo esse debate, que enfrentaram e olham o processo eleitoral como uma tarefa política no curso da sua luta política. Né? Eu não sou um carreirista político, eu não vivo da política, eu faço política porque eu acredito na política. Então, se tem 7 mil votos, às vezes 14, às vezes você sofre um revés, isso faz parte do processo. Agora, quem vive da política faz os seus investimentos, né? E obtém esse resultado. Agora, eu acho que a democracia não comporta muitas restrições, né? Não deve se fazer muitas restrições. O doutor Natanael pergunta para você, Roque. Ele fala assim, Roque, no seu panfleto tinha o slogan que Brasília precisava de um deputado marxista. Você já fez pesquisa para saber se os eleitores sabem o que é marxismo? Depende. Para onde a gente fez campanha, doutor Natanael, o senhor pode ter certeza que a maioria já tinha um grau de instrução suficiente, um grau de participação suficiente para entender o que é marxismo. Isso é uma palavra de ordem. Nós traduzimos essa palavra de ordem numa plataforma e explicamos a plataforma, né? Procuramos explicar essa plataforma. Eu acredito que em vários locais que nós fomos, em vários debates que nós realizamos, as pessoas entenderam esse projeto. Agora, é muito difícil, numa eleição tão curta como essa, né? São 2 meses de eleição, você ter condições de propagar o conjunto das suas ideias. Então, nós optamos por uma forma de campanha extremamente mais difícil, e que, de certa forma, impactou no número de votos, né? Nós optamos por fazer reuniões em fábrica, reuniões em escola, visitar movimento de sem terra, movimento de sem teto, e discutindo os problemas reais da vida da população e como isso poderia ser repercutido no Congresso Nacional. Mas tinha partidos aí cuja filosofia é o marxismo. Você realmente está com a conduta do PT. Mas você não acha que você ficaria muito mais bem alinhado e talvez teria uma votação muito maior num partido que realmente comungasse com a sua ideologia? Não. E não com o PT, que é um leque de opções. Na verdade, Duda, nós temos partidos que eu respeito muito. São partidos que têm pessoas sérias, mas rigorosamente distanciados do conjunto da classe trabalhadora. Eu não tenho nenhum interesse distinto da classe trabalhadora. Portanto, eu combato em qualquer organização que os trabalhadores reconheçam como suas, mesmo que ela esteja deformada como Partido dos Trabalhadores. Eu não tenho tendência para ir para seita nenhuma. Primeiro que eu não tenho nada a impor a ninguém. Eu tenho ideia, eu apresento as ideias e construo essas ideias. Agora, como eu não quero virar aí eu não vou para seita, não quero ir para lugar nenhum que você não discuta com ninguém. Nós temos que discutir com a maioria das pessoas, né? Então, está no PT, você tem o ônus e tem o bônus. Eu, como sou muito honesto, carrego o bônus. Até a hora que eu entender que não seja um fardo extremamente penoso, né? Mas eu tenho muito orgulho desses militantes do Partido dos Trabalhadores que tiveram conosco, outros que não são do partido, mas que entenderam a proposta que a gente levava, e principalmente a um vasto setor da juventude que se animou a partir do que a gente fez a fazer política de maneira séria. Acho que essa é uma grande conquista. Ô Mariano, responde a pergunta do Rafael. Ele quer saber o que está acontecendo com o tratamento de esgoto que não começa a ser construído em Bauru. Bom, Rafael, nós tivemos a última informação, que uma outra empresa entrou de novo com uma ação de impugnação da licitação. A empresa, se não me falha a memória, é uma empresa aqui de Bauru, que entrou com um novo pedido de impugnação, atrasando de novo a abertura dos envelopes. Numa conversa rápida que tive com o prefeito Rodrigo, ele acredita que o jurídico da prefeitura irá derrubar logo essa liminar
para que possa rapidamente fazer a abertura dos envelopes. Essa a situação atual. O que está acontecendo são impugnações, em cima de impugnações, pedidos de impugnações das empresas, mas que o Tribunal de Contas já descartou essa possibilidade das impugnações, mas agora entrou uma nova liminar de uma empresa daqui da cidade, em que impede também a abertura dos envelopes para poder dar sequência aí na construção da tão sonhada estação de tratamento de esgoto da nossa cidade. O Pedro Valentim, que pena, se tem um deputado que eu gosto no PT, era o Zico Prado, extremamente simpático, e o Pedro é assessor do primeiro Zico. suplente, o Zico. O Zico é o primeiro suplente? Primeiro suplente. Tomara a Deus que... Mas é difícil, o governo do Estado... O Zico é estadual, né? Estadual. Então, tomara, porque, olha... É o Zico Prado. Se tem um cabra bacana, é o Zico Prado. O Zico Prado é um excelente deputado, eu vinculado às Zico, cláusulas sociais, tem um mandato que é um mandato que ele preza a ética e o valor do mandato. Sofreu com o desgaste que o partido PT, sofreu. Eu acho. Isso não quer dizer, isso Eu não acho, diminui o se teve Zico Prado. corrupção no PT, se teve corrupção, o Zico é um cara que não apareceu o nome dele nunca em lugar nenhum vinculado à corrupção. Mas né, se Rocha? for para discutir corrupção, Duda, nós vamos fazer uma discussão Entendeu? mais séria e mais honesta aqui. Mais sérias e mais Mas honestas. a corrupção do PT foi uma corrupção Não, corrupção no sistêmica. governo. No Em todo governo, claro, não no PT. O governo tem o PT, tem o PMDB, tem o PDT. Mas para o governo o PT tem o é mais importante que a bandeira do Brasil. Tem o PSB. E tem a corrupção também no estado de São Paulo e a corrupção na cidade de Bauru. Nossa. Corrupção na cidade de Bauru, alguém tem que explicar Essa para onde aí- foi o dinheiro da associação hospitalar. Certeza. Que está lá, que nós levamos lá. Corrupção em Bauru Mas tem que a se explicar. associação hospitalar não, é a Não, prefeitura de Bauru. vamos discutir corrupção aqui Nós em Bauru. estamos falando de corrupção no meio político. Tem que acontecer. Mas tem tinha que político buscar. que sustentou a direção lá. Opa! Olha, o Pedro Valentim pergunta o seguinte: com 39 milhões de votos em brancos, nulos e abstenções, não reforça... Depois da eleição, vamos fazer um programa aqui, eu vou chamar você, sobre corrupção. Vamos. Nós vamos fazer isso daí. Nós vamos deixar isso clarinho O aqui. Pedro Valentim fala assim, ó, com 39 milhões de voto branco, nulos e abstenções, não reforça a tese do voto facultativo no Brasil? Não é hora do voto não ser mais obrigatório? Concordo. Eu sempre defendi que o voto não deva ser O obrigatório. deputado tem que ser distrital, né? Não tem que ser obrigatório. O voto não pode ser obrigatório. Na democracia a pessoa tem o direito de votar. Porque, de certa forma, Duda, a abstenção, o voto branco e o voto nulo, demonstrou que quem não quer ir votar não vai. Aquele que não se sente representado por nenhum projeto não vai. Eu concordo também que não deva ser obrigatório. Também, uma das plataformas nossas na reforma política é igualar, é colocar as eleições, todas elas, no mesmo eixo, seja para vereador, prefeito, uma única eleição, uma eleição única, e que o voto seja facultativo. Confesso que não sei se o Brasil está preparado para isso. Mas é o reflexo esses números são reflexos Isso do tem que que a vir população mostra. Sobre o ponto de vista da reforma, Duda, isso tem que vir combinado com algumas outras coisas. Né? Porque as pessoas falam muito em reforma política. Tá, que reforma política poderia ser feita para o ouvinte, o telespectador refletir aí. Que pudesse, de fato, garantir que não haveria nenhuma interferência de grandes interesses no processo eleitoral. Difícil. Para refletir. Para aí a gente poder começar a fazer essa discussão. Financiamento público, talvez. Ó, o Pedro Tavares pergunta para os dois. Ele fala assim, durante as suas campanhas políticas, os senhores se afastaram dos seus cargos de vereadores ou continuaram recebendo seus salários normalmente? Eu continuei exercendo o meu mandato de vereador, regularmente, todos os dias indo na Câmara, participando de todas as comissões às quais eu integro, apresentando o projeto de leis e participando das sessões. E não é salário, eu recebi o subsídio, né? Porque eu não faltei nas sessões da Câmara, não faltei nas comissões de segunda, terça, quarta-feira, nas audiências públicas, não deixamos de estar nos relacionando diretamente com a população no seu dia a dia, né? Inclusive respeitando a legislação eleitoral, que tem alguns locais que o vereador não pode ir, né? Então, nós recebemos o nosso subsídio. Agora, se eu tivesse faltado
nas sessões da Câmara, tivesse faltado nas audiências, teria que sofrer o corte como qualquer trabalhador comum sofre, como eu sofro quando não vou trabalhar na empresa que eu atuo. Faço as minhas, as palavras do Roque. Nós participamos de todas as sessões, comissões, audiências, atendimento ao público. A única questão é que fomos candidatos também. A Zenaide e o Alberto da Casa da Capoeira diz que gostam muito do Roque, que o Roque, que se dependesse deles, você teria ganho a eleição e que você representa eles. Eu agradeço a Zenaide, ao Alberto, né? E agradeço a todos aqueles que confiaram o voto. Porque, na verdade, Duda, você ter 7 mil votos sem oferecer nada a ninguém, a não ser uma proposta, é uma responsabilidade muito grande. Você é portador da confiança das pessoas, pena que 99% dos políticos brasileiros que conseguem mandato é um bando de embusteiro, que depois de eleito some, não respeita a população e não respeita os seus compromissos assumidos. É esse problema da abstenção. E isso está aqui em Bauru, está em Avaí, está no estado de São Paulo, está em todo lugar. Agora, a população vai aprendendo sim, viu, Mariano? Acho que a população aprende. O ato de se abster, muitas vezes, não é um ato de abandonar aquilo que você acreditava. Às vezes é protesto também, né? Você dizer, olha, porque se você observar os números, em relação aos números absolutos, o PT perdeu o voto no Brasil inteiro. Perdeu. Quem ganhou esse voto? Ninguém. Se você pegar o número de votos absoluto do governo do estado, aqui em São Paulo, o Alckmin, ele teve 770 mil votos a mais do que ele teve em 2010. Se você for comparar, é uma votação, é quase a mesma votação de 2010, se comparado ao número de eleitor. Esse eleitor que está lá, ele está olhando, ele está na expectativa. Ele não está concordando com nenhum programa. Ainda mais o eleitor do PT, viu, Duda? Esse eleitor é muito crítico. Ele não vai romper com o PT assim de imediato. Ele é crítico, como eu também sou. Faço muitas críticas em relação ao partido. Acho que a maior responsabilidade do partido estar na situação que está hoje é por conta das posições da sua direção. Agora, eu não vou deixar o partido sem combate, né? Sem a resposta. Eu acho que faz parte do processo, nós vamos aprender. Rapidamente, os dois. Que tipo de campanha vocês esperam agora para o segundo turno? Que tipo de debate entre a Dilma e o Aécio vocês acham que ajuda a fortalecer a democracia? O primeiro momento agora vão ser os debates, né? Eu acho que a clareza das ideias, a clareza das propostas, o enfrentamento, no bom sentido, de dois candidatos ali, um cara a cara com o outro, eu acho que irá mostrar mais ou menos aí o que... E deixar claro para o eleitor o que eles pensam de Brasil. Eu entendo que com isso tudo que aconteceu aí no primeiro turno, ficou muito claro que o brasileiro não está contente com o que está acontecendo, mas também não tem a certeza se a mudança será o ideal para que o Brasil possa continuar a crescer. Esse é o meu pensamento. Eu acho que vai ser um momento de reflexão de todo o povo brasileiro nesses debates, nessas discussões que nós teremos aí daqui a 3 semanas de novo que depositar o voto. Duda, eu vou falar de maneira muito sincera e de maneira muito honesta. Essas eleições, na minha opinião, não serão decididas na mídia eletrônica. Ao contrário. Os militantes do PT, aqueles que acreditam no Partido dos Trabalhadores, devem fazer aquilo que a direção do partido se recusa a fazer, porque ela não pode fazer por conta das alianças que ela realizou. E essa eleição, esse processo de segundo turno tem que ser um processo comparativo, e aí falando sinceramente com a população. Todos nós temos críticas ao governo, e eu particularmente acho que a gente poderia ter avançado muito mais, Duda, em vários aspectos. Mas você que é cidadão, você que é cidadã, que está ouvindo esse programa, faça uma reflexão muito sincera sobre o que era a sua vida há 12 anos e sobre o que é a sua vida hoje. Né? Pense direitinho, você que ganha em torno de R$ 1.200 hoje, o que você comprava num supermercado há 12 anos e o que você consegue comprar hoje. Se seu filho tem acesso à universidade ou não, mesmo eu sendo um crítico do ProUni, eu sou capaz de afirmar que ele criou as condições para que milhares de jovens fossem às universidades e que também se gerasse emprego. Porque muitas universidades só se sustentam com o ProUni. Não, eu estou dizendo para fazer comparação. Eu acho que é isso, Duda, que tem que ser discutido no processo eleitoral.
Você tem que discutir isso no processo eleitoral, não tem que ficar discutindo se a Dilma é gorda, como esse preconceito nojento que está varrendo as redes sociais, agressão de todo tipo, que não se gosta de nordestino, que não se gosta disso, que não se gosta daquilo. Isso revela um pouco o espírito de uma parcela da classe média alta brasileira e da elite atrasada desse país. Então vocês têm que refletir sobre isso. Reflita e decida o seu voto. Eu vou votar na Dilma, com todas as críticas que faço na Dilma, para ir para frente, não para a gente andar para trás. Professor, eu queria comentar o que disse na sessão da Câmara na segunda-feira. Quando a gente, muito rapidamente, todo período eleitoral, todo período de ano letivo, de matrículas, nós somos procurados para mudar por pais, por mães, para que os alunos, seus filhos, possam ser transferidos para uma escola municipal ou ainda para uma escola particular, ver se a gente tem contato com alguém, para tirar o filho do Estado, da escola do Estado. Isso no gabinete do vereador Roque, eu tenho certeza que isso acontece, de todos os outros. Isso é um reflexo de uma educação de péssima qualidade que acontece, que está sob gestão do governo do Estado. E aí eu me pergunto, o governador é reeleito no primeiro turno e isso irá continuar durante os próximos 4 anos. Nós temos 3 pilares que eu entendo, que é a educação em primeiro, segurança pública e saúde. Os 3 sucateados pelo governo do Estado. E o governador ganha no primeiro turno. E os outros governadores... Isso é democracia, Mariano. Então, é democracia. O seu candidato, Scaff, foi o que mais deu cacete no governador, deu tanto cacete até de origem... Nós estamos falando... pessoal que virou contra ele. Que nós não conseguimos fazer uma análise do que pensa... Mas é a tua opinião. Democracia é a opinião de todo mundo. É o que nós sentimos na pele todo dia no gabinete. O choro é livre, mas democracia Eu acho que, na verdade... É a opinião de todo mundo. Na verdade, nós temos... O cara ganha com 58%, não tem o que falar, ganhou. O povo tem um governo que merece. Nós temos um processo, porque na verdade o processo eleitoral é assim, se discute muito o prefeito e o presidente da República. Em todos os lugares do país, o governador, com raríssimas exceções, o embate para o governo do Estado é meio diluído. O povo não sabe muito qual que é a função do governador numa Assembleia Legislativa. O Alckmin ganhou as eleições, ganhou. E eu aproveito aqui a TV Prevê, né, porque eu acho que a vitória do Alckmin vai ajudar a gente a resolver um grande problema aqui na cidade de Bauru. Problema que vem afetando assim, de maneira brutal a maioria das pessoas. Foi prometido na campanha eleitoral que o governo do Estado assumiria o pronto-socorro. Então espero que até o final do ano o governo do Estado assuma definitivamente o pronto-socorro do município de Bauru, para que os profissionais da prefeitura que atuam no pronto-socorro, sejam eles médicos e enfermeiros, possam ser lotados nas unidades de urgência e emergência, o que resolverá definitivamente a falta de profissionais nas UPAs. Como foi feita essa promessa publicamente aqui em Bauru, espero que o deputado também, Pedro Tobias, que teve aqui uma votação significativa, honre e cumpra o seu compromisso. Eu acho que será um grande passo para a saúde de Bauru. O Pedro ou o governador? Os dois juntos. Os dois juntos. Porque se um promete, o outro se cala, então prometeu tá aí, também. Pedro Tobias, está aí o desafio do Roque. O desafio não. Eu, como cidadão, não estou desafiando ninguém. Eu só vou exigir... Então, o desafio dele vir falar se prometeu isso ou não. Não, está nos jornais. Está em todos os locais aqui em Bauru. Assumiu o compromisso que assumiu o pronto-socorro. Então, assuma o pronto-socorro com verba do Estado, mão de obra do Estado, e libere a mão de obra de médicos, enfermeiros, para ir para as UPAs. Para ir para as unidades de urgência e emergência. Nós vamos resolver um grande problema da cidade de Bauru. Infelizmente, nós explodimos o tempo. Professor. Obrigado pela presença. Eu que agradeço. Roque, obrigado. Não, eu agradeço. Eu acho que a gente dá, sempre quando fala abertamente assim, a gente consegue discutir as coisas mais sérias, as pessoas se conscientizando. Claro. Eu acho assim, logo depois da campanha, é evidente que todo mundo... E são 2 vereadores atuantes, de qualidade, mas que não tiveram, logicamente, as repercussões que esperavam na votação. Então, alguns excessos da entrevista hoje têm que ser levados em consideração, porque não é natural. Mas eu acho que nós não cometemos excesso, não. A gente está muito tranquilo, nós somos muito respeitosos com a população, e que a gente disse é verdade para a população, em respeito, inclusive, a você, a TV Prevê e aqueles que nos ouvem. Claro. É muito simples. E a TV Prevê é uma tribuna aberta a todas as correntes,
goste quem gosta, quem não gostar é problema dele, está aí, né? Tem gente que chiando, achando que tem que ter mais espaço na TV Prevê. Só porque ganhou, né? Cada um cuida da sua vida, nós cuidamos das nossas, vocês cuidam das de vocês, né? E acho que democracia é isso, né? Agora, e é o que eu disse, o choro é livre, a reclamação é livre, o choro da TV Prevê também é livre, e nós vamos fazer sempre uma tribuna. Enquanto eu tiver vontade, vai ser uma tribuna do tipo aberta a todas as correntes políticas do país. Agora, quem não é notícia querer aparecer também, nós não estamos aqui para construir ninguém. Estamos aqui para dar espaço para todas as forças, grandes e pequenas, de uma sociedade democrática. Isso que é importante. Eu agradeço a sua audiência e continue aí ligado nos horários alternativos da TV Prevê. Tchau.